Ei, tá a fim de conhecer mais podcasts que, mesmo sendo undergrounds, representam no entretenimento e na opinião? Então siga o @Podcasts Unidos no Instagram, dê aquele apoio brabo pra iniciativa e, é claro, desce o play. Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do MaguilaCast, o primeiro episódio de muitos. Eu sou o Alone falando diretamente da Vendéia e o History Channel me ensinou que o Napoleão era o primeiro anticristo. Caraca. Bom, aqui é o Guima falando direto da Córcega e esse é o maior filme que nunca foi realizado. Tem filme Napoleão, não? Filme hollywoodiano? Tem Waterloo. Não, tem Waterloo. Só que eu tô querendo dizer, no caso, é uma referência específica a um projeto de Kubrick. Ele fez um projeto gigantesco de Napoleão, só que ele não conseguiu realizar. Quando a piada tem que ser explicada, ela não é boa. Não é pra ser uma piada, é só pra ser referência. Não, é que é a síndrome de underground dele. É verdade, De underground. é mais forte que ele. Aqui é o Jabolô, diretamente de Cotia. E como sempre, a França depende dos outros pra ser boa em alguma coisa. Absurdo. Excelente. Aqui é Gustavo Gonzaga Abdala, falando da conexão alfa-viliana, e 1,67 era uma altura mediana para a época de Napoleão. Fato. Fala aí, pessoal, aqui é o Pedrão falando diretamente de Indaiatuba e prometo não fazer a piada do cavalo branco de Napoleão Branco. Qual que é a piada do cavalo branco? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Marrom. Ok. Bem. Hoje, no dia 5 de maio de 2021, está comemorando os 200 anos da morte de uma das figuras, talvez seja a figura mais importante do século XIX, Napoleão Bonaparte, ou Napoleone Bonaparte, o italiano mais francês de todos. Por isso, mesmo, a minha entrada de que a França depende de todos os outros. Mas para produzir desgraça, a Itália é boa. Abraço pra todos os nossos colaboradores italo-brasileiros. Não, pior de tudo é que isso irrita os franceses, os italianos e os corsos. Isso é verdade. Eles não são nem franceses nem italianos. Como é que você pode dizer que italiano só fala merda se o nosso maior ícone ítalo-americano, que você adora aí, Sylvester Stallone? É verdade. Desculpa. Recadinho. A gente acabou de perpassar o dia mais importante pra muita gente desse ano, né? Ah, é? 4 de maio. May the Force be with you, verdade. May the Force be with you, mano. Isso aí. É verdade. O dia de Star Wars. Dia de Star Wars, cara. Não, a gente tem programa de Star Wars. Inclusive, o Star Wars foi um tema que aí nós trouxemos em debate para a estreia dessa nova temporada, né? Porque afinal nós estamos estreando a segunda temporada do MaguilaCast nesse episódio. Ah, a gente já tá no recadinho? Desculpa, eu tava fazendo outra coisa aqui. Eu acabei de engatar o bagulho, não sei se você percebeu. Então beleza, bom dia, ouvintes. Bom dia, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas não, você começou a falar um pouco mais animado, que estranho. Ai, cara, filho da puta. Acontece, né, filho? Todo mundo animou de repente. É assim que a gente trabalha, pessoal. A gente começa a conversar, chega um momento em que a gente vê que dá pra engatar no recadinhos e é isso que rola. Isso aí, nada mais genuíno pra vocês ouvirem. Até porque essa é a primeira vez que a gente tá se reunindo, nós três, unicamente no Discord, depois da live especial de fim de temporada. Que, inclusive, se você não viu, vai lá no twitch.tv/MaguilaCast e assiste, que a live inteira está salva lá. Não tinha visto que tava salva. Está lá nós falando merda, jogando Left 4 Dead, falando merda, o aluno Foi uma série, uma live muito engraçada. Foi uma live muito engraçada, lógico, realmente. filha da puta, fica travando a porra da porta. Vocês não sabem como eu adoro fazer isso. Eu sei o quanto você adora, mas pelo amor de Deus, tio. Pra quem assistiu a live, vocês tiveram um pequeno recorte de como é insuportável jogar qualquer coisa com o Alone. Ele fará de tudo pra te tirar do sério. Ele é o troll da internet cuspido e escarrado. Eu me esforço. Esse é o pior, você se esforça. Cacete. Ele se esforça pra trazer a experiência em outro nível. O nível de deixar com raiva.
Meu Deus do céu, mano. Cada vez que eu joguei Left 4 Dead com a Alone, mano, foi uma decepção diferente. Uma decepção. Que você também trai hard do Left 4 Dead, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, sim, isso é mais pura verdade. Tryhard, ó, Left 4 Dead é sacanagem também. Sim. Sim, não vem com essa não, Deus. Quando eu joguei com vocês, a galera lá do grupão, Beholder, do grupão, beleza. dos outros amigos, Dos amigos de verdade? o pessoal lá tryhard, mano. Não tem uma risadinha no Discord. É todo mundo, não, que aqui, não sei o que. A bruxa tá ali, então aqui, ó, eu vou pegar a sniper, eu ativo a bruxa. Agora aqui não. Aqui quando a gente vê a bruxa, a gente nem se prepara. É ver quem vai dar o tiro primeiro, mano. Porque Exato. sempre vai ter um filho da puta pra ativar a bruxa quando todo mundo tá despreparado e ele vai cair. Invariavelmente esse filho da puta sou eu. 90% das vezes é você, mano. Pelo amor de Deus. Eu tava lá, tipo, eu tava planejando pra pegar uma das bruxas certinho, mano. Você só chegou e, tipo, Pum. ativou. Puta que pariu, filho da puta. Espera, gente. Mas sempre dá tudo certo. Isso quando você não dá tiro no carro, né, o desgraçado? Nossa, dá tiro, sobe no carro, rola no carro. Meu Deus do céu. O jogo precisa de emoções. Precisa de emoções. O pior é que eu gostei da ideia de fazer lives. É divertido. Podia fazer mais A gente vezes? podia fazer mais vezes aí, ó. Os dias livres que nós temos, que no caso é só, sei lá, domingo. Exato. Domingo, a gente podia aí separar umas 2-3 horas pra jogar alguma coisa aí. Não, Nossa senhora. 2-3 horas é muito. Não, tô brincando, não era. Mas eu não vou fazer. Não vou ficar tipo. Mas ninguém disse que precisa participar. Quer tá fazendo pouco caso aí também não vem. Não é pouco caso, cara. Eu tenho 2 trabalhos. Brincadeira. Tenho 2 trabalhos. Vai lá, ô Julius. Exatamente. Que tô maluco. Quem tem literalmente 2 trabalhos aqui sou eu. Isso é verdade, isso não ironicamente é verdade. Se tem o Júlio no grupo, eu já bolou. É de sacanagem. Enfim, início da nova temporada, depois de umas longas 2 semanas, que foram bem mais longas pra nós, ouvintes acreditam. Eu tava tão acostumado em editar em ter algo sobre uma GalaCast pra fazer semanalmente, que eu fiquei tipo, mano, alguma coisa tá errada. Tem um vazio aqui na minha agenda que eu não tô entendendo. Verdade. O vazio é foda. É um vazio porra nenhuma, que nesse meio período eu comecei a trabalhar. Eu comecei a estudar, a Lori começou a continuar a fazer as coisas de sempre. Ou seja, nada. Eu gasto muito tempo fazendo isso, realmente. É uma das minhas atividades mais cansativas. Eu me esforço muito. Não tem nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Exatamente. Seu Madruga. Clássica. Voltando agora com aquela programação maravilhosa de sempre, aquela programação beleza. nova, quinzenal. Quinzenal. Pra vocês que ficaram embaixo de uma pedra durante as últimas 3 semanas, agora é quinzenal. E a situação é a seguinte, veja bem, quando a gente fazia o programa semanal, foi até o determinado momento de agora, a gente tinha semanas, teve épocas, né, que era muito difícil arrumar Muito semanal, por causa da pandemia também. pandemia, enfim, é sempre difícil. Agora que a gente passou pra quinzenal, maluco, tem 30 temas na fila. Inclusive, a gente pode fazer uma enquete lá no Instagram. Vamos fazer. Você que tá ouvindo esse programa hoje, dia 5 de março, 5/5. 5 de março, exato. 5 de maio, isso, perdão. isso, De isso. maio, 5/5. Você vai lá no Instagram do @MaguilaCast, que vai ter uma enquete lá. Por quê? Porque a gente tem vários temas aí na fila, nós estamos indecisos sobre qual vai ser o tema do 2º, 3º, 4º ou 5º episódio desse podcast de meu Deus. Vamos colocar uma coisa aqui. Esses programas vão sair. Porque a gente quer falar sobre essas coisas, porque a gente acompanha essas coisas. Os temas eles estão lá. Tem certas coisas que a gente não quer. Não, é verdade. Realmente, Não por agora, talvez. O próximo programa, por exemplo, eu não quero. Mas o que eu falo? Ai, se fuder. Uma série boa, porra. Sem dar spoiler, já vou, sem dar Não é spoiler. spoiler, mas é uma série aí, enfim. Ah, o que será, hein? Nossa. Ai, O que será? Tá certo. Não é como se não tivesse 3.500 séries no mercado hoje em dia. A enquete lá do Instagram é pra decidir a ordem dos programas. Então o que vocês querem ver primeiro, não o que vocês querem ver ou não ver, porque vocês vão ser obrigados a ver tudo. Você tem a opção de não dar play, mas eu prefiro imaginar que vocês não têm. Não tem essa opção, não. Se vocês tivessem essa opção, vocês ainda ficariam se perguntando, pô, e se eu tivesse dado play naquele podcast? Pode ter sido uma memória que você poderia guardar pra vida toda. Exatamente. Sabe remorso, arrependimento? Já pensou se aquele episódio do MaguilaCast que você não ouviu saiu uma indicação para o prêmio Jabolô de Piada anual? É, rapaz, isso aí pode acontecer e pode não acontecer também, como a maioria das coisas não acontece. Sim. Mas a gente tá pô. lançando a sementinha aí. O que será que é o prêmio Jabolô de melhor piada? Ou pior, dependendo da... Depende.
Esse melhor pode ter várias Interpretações. O melhor é o ponto de perspectiva, né? Essa é a verdade. Eu prefiro imaginar que eu sou o melhor contador de piadas da Terra. É sim, Jabô. Assim como eu gosto de imaginar que eu sou o rei da Etiópia, mas isso não é verdade. Tá bom, então. Eu vou nem questionar isso. Não, eu Melhor consegui não. fazer relações importantes com isso. Mas Depois do que o Cleiton me comparou as minhas piadas com o Flash do Zack Snyder, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu acho que eu estou... eu não posso discordar do Cleiton. Eu não consigo acreditar que esse fosse seu wake-up call, mano, mas beleza. Porra, você ser comparado com aquele Flash é um negócio que me deixa impactado. Eu não achei aquele Flash tão ruim, mano. Você não viu, né? Número 64, ouvintes. Ouçam lá. Nessa questão, a questão que ele falou, até o Jabolô faz melhor. Esse até o Jabolô dói. Até já falou que doeu, é verdade. Exato. Tem razão, tem razão. Pô, aí fica difícil. Aí é difícil, realmente, eu entendo. Pô, mas eu tenho excelentes piadas, pô. Excelentes times. Esse programa tem, inclusive. É verdade, isso é mais pura verdade. Alguém podia fazer, você ouvinte que tem muito tempo, faça uma compilação aí dos melhores times, das melhores piadas, das melhores coisas, que nós não temos tempo pra isso. Mas de qualquer forma, vai lá no Instagram, hoje, quando saiu hoje esse programa, dia 5/5, vai lá no Instagram, tem uma enquete lá nos stories pra você votar e decidir o que você quer ver primeiro. Isso significa que, vamos supor, o programa tal vai ser o último programa a ser lançado. Ele pode deixar de existir? Pode. Então você esqueça que ele estava lá. Opa, e que temas vão ter aí nessa enquete? Então olha só, você pode decidir, a partir do segundo programa, você pode, o terceiro, quarto, quinto. As possibilidades são Castlevania, a nova temporada de Castlevania, que isso vai ter programa, certeza. Videogame, jogo de luta. Por causa do Mortal Kombat, que saiu o filme. Já saiu o filme, inclusive? Já. Já? Caraca, só se fala de outra coisa, né? Que eu até agora não vi. Sim, certamente. Até agora eu não vi ninguém falar sobre esse filme. Não, ó, eu ouvi 2 comentários. O Cleiton olhou e falou, muito legal. O Léo olhou e falou, uma merda. Mas adorei. É. Ele foi isso que ele falou. Ok, Então, tá bom. perfeito. Esse vai ser uma GalaCast bom. Mas tem potencial pra meme? Isso aí é com eles. Ou seu programa vai ficar sabendo. E a terceira possibilidade, de ordens, né? Esses programas vão sair, enfim. É o anime do Afro Samurai aí, que lançou pela Netflix aí, um novo anime aí, de uma história real e tal, um negócio legal, que eu não sei o nome. Puta. Excelente, né? Calma Tá bom. aí, vou buscar aqui. Vamos lá. Wikipedia. Não, que Wikipedia, abri a Netflix aqui, tá aqui. É a família Mitchell e a revolta das máquinas. Família Mitchell vai voltar. Cacete. Que Não, tá tá louco. É cyberpunk? Isso aí é o que? Afrofuturismo? É Yasuki o nome da... Isso, Yasuki, Olha história aí. de samurai negro, anime, legal pra caramba. Estilo Castlevania. Caralho, começou a tocar o trailer aqui, mano. É a voz do Batman, mano. Oi, quem? O Márcio Seixas? Não, o Duda Ribeiro. Estou mudando a senha do meu Netflix agora. Já o só vai poder assistir legendado, que ele não vai achar dublado na internet. É isso mesmo. Pô, vai se fuder, mano. Que isso? Mas eu comecei a ver legendado essa série, um pequeno spoilerzinho assim. Não tem nada a ver com a dublagem aqui, só comentando pra não me encher o saco. Caraca, que loucura, mano. Na moral, O quê? o Yasuki aí, isso já é spoiler da sériezinha assim, mas dá uma mistureba assim de gêneros de anime. Isso é louco, cara. Apesar que isso aí é baseado numa figura real. Não, sim, mas dá uma mistureba, dá uns poderzinhos ali, tá ligado? Ih, rapaz, bom. Ok, eu Não estava é pé esperando. no chão como a gente imaginava. Não, mas tudo bem. Ok, vai, tudo bem. Aí, já se decepcionou. Não, mas eu ainda não assisti, eu vou gostar, eu sei que eu vou gostar. Ou talvez não, porque eu assisti lá o Sangue de Zeus. É isso mesmo o nome? Sangue de Sim, Zeus, o isso Sangue de mesmo. Zeus, isso mesmo. E por mais que a animação seja boa, a história é aquela coisa tipo, bom. Vou assistir a segunda temporada? Provavelmente não, porque não me instigou a ver mais. Justo. É aquele meia boca, que você sai entretido, mas não fica querendo assistir mais. É que nem Justo. MagnaCast. Pô, que é Que isso? nem uma- que isso? MagnaCast você sai querendo escutar cada episódio. Vamos acabar com esse recadinho, isso já tá muito grande, vai. Tá bom, pessoal. Fiquem ligados pro próximo MaglaCast. Half-Bakht. Ralph Bakht tá louco de novo. Você quer traumatizar nossos ouvintes, cara? Brincadeira. Isso é outro tema. Isso aí é tema proibido. Ralph Bakht vai pra lista negra dos temas MagnaCast. Junto com Star Trek, novela. Star Trek. Não. Desenhos animados também, né, Jabulu? Não, desenho animado não. Desenho animado vai ter. Você tira de todo mundo, mas vai ter o seu, né? Sim, né? que eu que mando essa porra, sou editor. Caralho, filha da... Quero ver você dizer o contrário. Eu honestamente não consigo dizer o contrário. Exatamente. Toca a fita aí. Espera
Espera um pouquinho que o programa já vai começar, mas antes, deixa eu te contar. Você sabia que nós temos uma campanha de financiamento coletivo? Para você que gosta do MaguilaCast e quer nos apoiar a continuar com o programa, pode acessar apoia.se/MaguilaCast, assim nos ajudando, e ainda pode resgatar recompensas que podem trazer você aqui neste quadro de recadinhos ou ter acesso a conteúdos exclusivos. Tá esperando o quê? apoia.se/MaguilaCast. Caso você esteja chegando agora, acabou de conhecer o podcast, toda aquela maravilha, por favor, não esqueça de acompanhar o MaguilaCast no Spotify e nos demais agregadores para ouvir em primeira mão os episódios novos lançados semanalmente. Também siga as redes sociais do MaguilaCast por meio do @MaguilaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, para atualizações, piadocas, mensagens e afins. Mas calma, que ainda não acabou, que a melhor forma de nos ajudar é com o coração. Se tu curte o MaguilaCast, faz a boa aí pra nós e compartilha o programa com seus amigos, familiares, namorados, amantes, esposa, papagaio, periquito, tartaruga, hamster, gato, cachorro, lontra, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jaiga, catuana, canarinho, sabiá, mico, dourado, peixe, boi, jacaré, escorpião, aranha, mosca. A mosca na velha é a velha fiar. Faz esse esquema piramidal aí da broderagem aí pra nós, que eu te dou um abraço. E você pode cobrar. Como já é de praxe aqui no MaguilaCast, antes da gente falar exatamente do Napoleão, ou melhor dizendo, do pós-Napoleão, né, porque esse programa é falando da morte dele, etc e tal, é bom a gente dar uma bisoiada no background da parada. Em 1789, nós tivemos a Revolução Francesa. Em 1792, eles cortaram a cabeça do rei e veio a República. E aí nós tivemos a inversão das cores da bandeira. Inclusive ficou mais bonito, foi uma boa ideia. Ninguém tinha criatividade nessa época, só bandeira feia, mano. Tá que pariu. Bandeira da França, bandeira da Holanda, a mesma coisa. Não, cara, não. Essas bandeiras românticas, elas até são legais, vai. O vermelho é sempre o sangue daqueles que morreram pela pátria. Não tem nenhuma originalidade nessas bandeiras. O branco é uma paz, coisa... olha assim. É. O azul porque eu quis. Deixa eu botar lá. Azul é bonito. Mas tem uma parada também, isso eu li no Facebook, eu não sei se é verdade, mas tá na internet é verdade. Tem uma parada de que muitas bandeiras têm a tonalidade azul, pelo menos na Europa, porque era mais barato. É uma tinta mais fácil de se fazer, então, bota azul aí mesmo, foda-se. Púrpura que não vai ser, né? Não, também tem a herança, acho que da própria... Não sei se das cores da família real daquela época, mas de uma das nobrezas antigas da França sempre tinha cores azuis. Não lembro agora qual das famílias. A França já era identificada como azul desde muito tempo. Mas voltando pro programa, quem era o Napoleão dentro dessa primeira república? Porque ele nasce já mais ou menos... Eu não lembro agora que ano que ele nasce, mas ele era pequeno quando rolou, não é? Pequeno ele continuou sendo, né? É verdade. Calma aí, isso aí é propaganda britânica, pô. Isso não mudou nada. Sendo justos, os britânicos naquela época já tinham 1,80 m, então já dá pra colocar um pouco nessa medida. Pelo menos o almirante Nelson tinha. Não, eu falei besteira. Ele já tinha 20 anos na época da Revolução Francesa e ele já era do exército. Sim, que ele se formou cadete aos 15 anos de idade. Quando a Revolução aconteceu, ele era segundo tenente. Se não me engano, ele tinha ido. Não sei se já nessa época ele já tinha ido, mas acho que ele tava no fronte austríaco já. Já tinha experiência de batalha já. Não sei se já nessa época. É porque eu realmente tô um pouco confuso com os fatos, mas eu lembro dele ter dado uma volta na Córcega de novo. Ele confabulou com o líder local, que era muito familiar do pai dele e tal, toda aquela questão. Na verdade, muito familiar da mãe dele, porque o pai dele, ele não gostava porque era muito favorável à França. E a França tinha conquistado a Córcega, né? Tempo atrás. Um tempo atrás, mano. Uns 15 minutos atrás. Um tempinho atrás, coisa boa. Do ano 0 ao ano 2000... Rolou, certamente. Mas isso é uma parada importante de falar, porque ele já vinha... O Napoleão, ele... Por mais que ele seja a figura, tal, mas ele também é um filho da época dele. Porque ele vinha de uma família que não era exatamente uma nobreza de corte, tal, mas era uma família patrícia ali da Córcega. Ele não era uma família qualquer, mas era uma nobreza tão baixa que eles já eram aquela nobreza mais aos moldes burgueses do que qualquer outra coisa. Sim. Tanto que quando a Córcega entra, eles não são mandados para Versalhes nem nada. Eles não participam do mundo da corte porque eles não era essa nobreza toda também. Eles tinham uma posição
eram relativamente aristocráticos, mas eles não tinham a posse de uma família aristocrática nesse sentido. É o famoso classe média. O famoso classe que meu nome é Paula Souza. É porque também o Napoleão era não sei se sexto ou qual da quantidade de filhos, de um casal que tinha 8. Então, já tinha uma pequena desbalanço para conseguir equilibrar essas economias, né? O pai dele teve a sorte de já ter um posto relativamente bom. Ele era qual filho? Não sei se era sexto. É o lobisomem, Ele era não é? lobisomem. É o lobisomem. Isso é a mesma coisa. Dá-lhe o ventre dessa mãe em 1810, dá luz a 8. Em 1790, dá luz a 8 filhos, gente. Né, Jesus? Sim. E ela teve 13 gravidez. Como 13 é vezes que ela era? ficou grávida. Esquece tudo, foda-se. Como é que era o lobisomem mesmo? Era o 7º filho de 6 irmãs. Ah, tá bom, ok. Não era o caso dele. Então. Não era o caso dele, não. Pode ter variações, né? Porque essa porra muda toda hora. A origem do chupacu ninguém explica, mas do lobisomem tá aí. Enfim. Já podemos mudar a história do mundo. Na verdade, o Napoleão ele seguiu os portugueses quando fugiram pra cá. E na verdade ele é o capeludo. Capeludo? É uma possibilidade. É uma possibilidade, devo admitir. Mas enfim. Aí ele conseguiu um posto como o embaixador da província da Córcega, né? Da Córcega como região geográfica. E aí ele conseguiu transportar a família pra França. E lá onde o Napoleão foi introduzido na academia militar aos 15 anos, tal, toda aquela maravilha. Conseguiu uma bolsa, toda aquela maravilha. Mas é engraçado, cara. A gente sempre fala do Napoleão como essa grande figura francesa, mas na realidade não tem nada a ver. Até os 15 anos o cara só falava o dialeto da Córcega e italiano. E se a gente considerar que não existia italiano, talvez ele falasse sardenho, né? É, sim. Mas de qualquer forma, essa origem de uma nobreza já burguesada, porque era muito pouco, né? Uma nobreza muito de pouca estirpe, e já ser mais burguês, vai ser um fator muito importante, porque ele, mesmo sendo do exército, ele em momento nenhum questiona, né? Como outros oficiais que tiveram, ser contra-revolucionário, né? Quando vem a revolução, ele já se põe como revolucionário. E ele fica meio que jogando, ele é meio bandeirinha, né? Que tem momentos que ele tá mais próximos dos girondinos e tem momento que ele tá mais próximo dos jacobinos. Interessante avaliar que ele no início da carreira dele, como estudante, né, na colégio militar, ele na realidade aspirava para ser um escritor. Ele escreveu alguns tratados políticos, ele escreveu uma pequena história da Córcega, ele escrevia realmente vários tratados, até um bem conhecido que ele expressava abertamente como ele era favorável à própria política de Robespierre, se não me falha a memória. Durante a época de Robespierre, ele era capitão-marechal do Comitê de Salvação. Ele tinha um grande jogo de cintura. Quando a pessoa sabe se posicionar perante o estabelecimento político, dependendo do estabelecimento político, a pessoa tem um pé na frente. E não é à toa que ele vai ser primeiro cônsul pra vida e o cacete inteiro, né? Uhum. É aquela tendo essa transição no meio da carreira política dele da Roma República pra Roma Império. Isso é uma trajetória de muitos ditadores que vão suceder ele depois. Cônsul, beleza. Cônsul com benefícios, beleza. Imperador, ou líder supremo. Mas, cara, nesse sentido, não dá pra falar que Napoleão não é o César francês, né? Não, de maneira nenhuma. Que é de uma família legal, mas ao mesmo tempo ele também tem um quê popular muito forte. Ele faz o seu jogo político, mas ao mesmo tempo ele ganha fama como militar e ele volta nos braços do povo. Pai do Six, mãe dos pobres. Completamente. Realmente é a figura cuspida, mano. Não tem nem o que falar. Pô, a gente pode falar que... Vou jogar aqui, olha só. O Egito de Napoleão é a Gália de César. Olha que isso aí é o campo espinhoso, menino. É mesmo. Cuidado, que está entrando num campo espinhoso, que 1798 foi um desastre para alguns e uma vitória para outros. Certamente. No campo museológico, a França nunca esteve tão engordada. De tanta coisa que arrebatou de 1798. Agora, como sucesso militar, gente, e para mim é um grande fiasco. Eu quero parar o avanço dos ingleses na Índia. Eu vou invadir o Egito. Vai dar certo, confia. Vai dar super certo. Confia. Não, e assim, tem toda
uma parada de que se entende que o Império Otomano não ia se opor a ele, se ele chegasse e fala, vamos junto bater nos britânicos. Ele resolveu bater nos otomanos também, porque não foi a melhor das ideias, não foi. Já tinha que enfrentar 500 coalizões mesmo, diferença faz mais um. Não, exato. Mas nessa parada museológica, talvez ele seja um start ali desse caráter burguês do viajante, né, do pesquisador viajante, que vai lá, porque a comitiva militar dele levava os pesquisadores tudo, os cabra tudo, pra pegar as coisas. Descobriu a Pedra da Roseta nessa. Também. Toda a questão da... Exatamente dessas figuras, né, da missão científica, né, das missões, de fato, com relação à ciência francesa, que já estavam, entre aspas, existindo desde o século XVIII, mas que tomam uma forma bem mais definida no século XIX, sem pingo de dúvida. Isso acaba dando um dos nossos maiores avanços com relação a letras e com relação à história no decorrer do tempo, que vai ser bem mais tarde, no caso, mas que acaba sendo fruto do que acontece aqui, que é a decifração dos hieroglifos, né, por Champollion em 1822. Que ele leva um entourage pro Egito, né? O homem não é fraco, não. Ele levou filólogo, o que ia ser arqueologia, o cara levou. É que filologia naquela época, né, quando você sabia letras, você sabia história, sabia vários campos da ciência para você poder traduzir os textos, né? Sim. E aí o filho da mãe no Egito vai lá com um entourage de cientistas, tanto que na crônica de Al-Jabarte, que é a crônica da invasão napoleônica, o cara fala do espírito científico que Napoleão tentava apresentar juntamente com o fato dele se declarar muçulmano. É verdade, ele se declarava Ele se declarava muçulmano. Ok, essa eu não sabia. Na crônica de Al-Jabarte fala que Napoleão veio com duas coisas, com o discurso de que ele era muçulmano, com aquela medalhinha de 3 bandeirinhas, de 3 cores, aquela medalhinha vermelha, branca e azul para usar no peito. Ele colocava isso no peito dos egípcios. E isso já é um caráter, né? Esse caráter científico já é o caráter burguês que ele vai, digamos, passar para frente. Napoleão Bonaparte não se rende jamais. Ele é derrotado no Egito, ele tem perdas no Egito, o Egito não é uma boa ideia, mas ele volta para a França, e a França estava um caos. O governo republicano lá dos conselhos era uma droga. Todos os países do mundo estavam contrários. E aí ele vem e fala, então eu cuido. Bora botar ordem na casa, tá tudo certo. Tantas mortes aí, não sei o que, Revolução, República. Não, deixa disso. Deixa disso. Vamos provar que uma Constituição. Vocês conseguiram aí de matar o rei. Foi divertido, não foi? Agora deixa eu volta aqui, dá a coroa de volta aqui. Não, mas não, isso eu discordo completamente. Eu não vejo... E aí vamos entrar nessa discussão já, vai? Eu botei mais pra frente, mas nasceu. Foda-se. Nasceu. O Napoleão, quando ele dá o golpe, quando ele constrói e tudo mais, e quando ele vira cônsul, imperador e tudo mais, ele é visto por alguma historiografia como um retrocesso ao movimento revolucionário. Já por outra, ele na verdade é a consolidação. E estava num momento em que a França revolucionária seria destruída. Não tinha salvação. E o movimento dele não é um movimento de retração, mas sim de consolidação do que se muda. E aí? Napoleão freou ou consolidou a revolução? Tem uma frase que é utilizada com relação ao próprio governo de Napoleão, que é basicamente uma troca que ele faz. Ele diminui os direitos individuais que foram conquistados pela revolução, mas ele usa isso para que ele conseguisse no futuro trazer uma França com maiores liberdades em geral. Ou seja, ele acaba trazendo com maiores questões de infraestrutura, como ele vai fazer depois, questão dos liceus. Uma estratégia para aumentar o nacionalismo, toda aquela questão do ideal nacionalista que surge nesse ínterim, mas que é uma coisa que realmente lança a França para uma unificação e para uma maior questão, a própria questão de identidade nacional, de fato. Isso acaba trazendo uma forte fonte de ego e de independência para a própria França. A França, no momento, estava sendo atacada por cada potência grande e imperial da Europa. E ele chega e diz, olha, vamos fazer o seguinte, me sacrifica um pouco das suas liberdades que eu vou dar um jeito nessa bagunça, eu vou limpar a casa. E isso acaba sendo uma estratégia que eu não sei se é positiva ou negativa. Foi negativa naquele momento, certamente, isso sem pingo de dúvida. Mas, em questão dos frutos que ele obtém a partir daquilo, tem muitos frutos positivos. É algo complicado de se afirmar se foi um retrocesso, de fato, ou um avanço. Acho que na long term foi um avanço, em geral. Mas o que Napoleão faz é o bonapartismo, né? A classe burguesa abdica de seus direitos econômicos em prol
da organização política estruturada, ditatorial, e que preservasse os interesses econômicos e impedisse o caos externo de atingir o interior da França, né? E nesse sentido, o homem foi um gênio. É que assim, ele não fez nada, claro que ele fez de um modo diferente, mas não era nada de novo se a gente analisar de que isso já tinha acontecido na Inglaterra e na Holanda, de você ter uma revolução burguesa. E aí se viu que aquela organização não estava dando certo, então você volta com o monarca no poder para que ele seja um estabilizador ali da coisa. Essa ideia já existia e já era posta em prática. Claro, ele fez de uma outra forma. A ideia é diferente, porque se é bonapartismo é porque é algo novo, é algo que Bonaparte inventou, né? O que acontece nas revoluções burguesas, a grande questão da Revolução Burguesa é a questão do ciclo, né? Tirou um ditador para voltar um ditador. Esse foi o fim da Revolução Francesa, foi isso que aconteceu. Nós tiramos um rei para ter um imperador no poder. Acho que é importante que vocês que coloca nesse debate das historiografias é como que o Hobsbawm fala naquele livro Ecos da Marselhesa, que é um livro muito bom. O importante é lutar contra o revisionismo dentro da Revolução Francesa. Quem utilizar a Revolução Francesa para defender quaisquer atrocidades ou coisas parecidas. Aí eu já vou um pouco mais embaixo, que como eu sou apóstolo de Tocqueville, pra mim nem revolução foi. Nossa, mãe do céu, vai, desenvolva, vai. Não manda só isso e sai fora, desenvolva isso aí, por favor. Ok, o Tocqueville escreveu um maravilhoso livro, que agora me fugiu o nome, olha só. Mas justamente ele fala que não mudou nada. Que a França em 1789 e a França em 1888 era a mesma França. E não aconteceu absolutamente nada. A vida do francês médio não mudou. As estruturas não mudaram. A única coisa que aconteceu foi que aquela nobreza que não pagava imposto passou a pagar imposto porque virou um cidadão comum. Napoleão Bonaparte não se rende jamais. Mas a questão do Hobsbawm era interessante. O título já diz, né? Ecos é como isso reverberou na identidade francesa contemporânea. Ele escreve quando estava com 200 anos da Revolução. E depois ele vai fazer um paralelo com a Revolução Russa e numa defesa do socialismo, mas... Como é típico do Hobsbawm. É muito mais a linha dele. Mas no Ecos da Marselhesa ele faz essa colocação, né? O quanto a Revolução Francesa é francesa, o quanto significou para os franceses, significa hoje. Acho que na mesma época que teve o Ecos da Marselhesa, nos anos 90, a França lançou aquele filme de 4 horas da Revolução Francesa, que você acha tecos no YouTube, vários tequinhos, 4 horas de filme de Revolução Francesa, toda a trajetória. E você tem filmes mais atuais que trabalham a Revolução Francesa de outras perspectivas. Eu recomendo aquele filme, em francês é O Rei e o Seu Povo, né? Le Roi et su papapá. Em português é A Revolução em Paris. Se alguém já assistiu, eu recomendo, é muito bom. É uma perspectiva do povo sobre a Revolução Francesa. E é historiograficamente muito bem acurada, porque o povo, até aquele momento, a posição de rei como grande figura, como divino, grande mágico, não tinha desaparecido. E essa mudança é gradual. E uma coisa que a Revolução fez, eu acho, pelo menos nesse sentido, e avançando um pouquinho, a Revolução transformou os reis, e uma coisa pós-Napoleão, em personagens da ação política, e não só da ação divina. São personagens do campo e da esfera política, né? E talvez a grande transformação, uma das grandes transformações da Revolução, seja a transformação da esfera política de trazer o súdito e transformá-lo em cidadão. O fim da sudicidade e o início da cidadania, como um aspecto burguês. Sim, se for somar isso realmente, até a mesma questão do próprio fato embora isso fosse um movimento já ocorrendo em uma grande quantidade de anos, mas que acaba também sendo um reflexo da própria Revolução e da ascensão de Napoleão como imperador, a própria dessacralização da figura do rei acaba tendo realmente um movimento que torna o rei muito mais como uma figura investida pelos grandes poderes do seu tempo. E isso mais tarde até com o próprio Luís, né? O próprio Luís Felipe, se não for a memória, que assume depois de Napoleão, já tem toda essa questão de como ele é um rei investido, digamos assim, mas não investido pela igreja, investido pelos grandes poderes da Europa. Os grandes poderes, Só uma anedota, meu Deus. Todo rei na França é Luís Felipe, até quando ele não é Luís Felipe. É verdade, tem isso também. Mas a gente tá falando aqui se é revolução, se não é revolução, se Napoleão é ou não revolucionário, mas a gente não tá falando o que ele fez de verdade, né? Uhum. 18 Brumário, golpe, fim da república da grande coalizão ali, né, como eles chamavam, e o início da ditadura e do consulado. Eram 3 cônsules
e ele como um primus inter pares ali, né? Era um ditador, então a voz dele valia um pouco mais. Então ele não era primus inter pares, né? Enfim. De qualquer forma. A grande parada dele nesse momento é o chamado Código Napoleônico, né? O Código Civil francês. Que aí sim é uma grande virada, é uma grande mudança no status quo do cidadão francês, né? Como você bem disse, deixa de ser súbdito e passa a ser um cidadão. Por favor, me expliquem o Código Napoleônico. Agora eu peguei vocês. Admito, pegou mesmo. Nossa, tá bom. Quando a pessoa é afrontosa, eu fico impressionado, né? Explique o Código Napoleônico. Gente, quando eu estudei o Código Napoleônico, eu estudei por uma perspectiva de gênero, né? Quando você tem o Código Napoleônico, você tem um grande avanço na unificação das políticas institucionais, na unificação de um código de leis sólido, burguês, né? Mas você tem pro lado feminino um retrocesso, porque não tinha naquela época o direito à maternidade, o direito ao próprio dinheiro, que são questões que a Olympia de Gouges tenta trabalhar na Declaração da Mulher da Cidadã, né, durante a Revolução, e completamente se perde. As pessoas vão resgatar a Olympia muito depois, mas também tem a questão do código como o que durou de Napoleão e o que a Europa comprou de Napoleão, né? Tem realmente essa questão mesmo, ele acaba diminuindo ainda mais, embora a Revolução tivesse trazido ainda mais alguns direitos às mulheres, como de votar, etc, de alguns outros, eles acabam se perdendo dentro do próprio Código Napoleônico e tal, todo o esquema de, se uma mulher fosse apanhada com adultério, ela era presa, e o homem só seria preso se ele trouxesse a mulher pra dentro da própria casa. Mas, enfim, fora essa questão de desigualdade por esse ângulo, realmente trouxe algumas políticas bem interessantes pra dentro da França, questão de novas instituições. Ele acaba trazendo nisso o projeto do que depois vai ser a instituição das próprias academias dos liceus, né? Que acabam sendo desenvolvendo mais tarde durante o governo dele. E outras medidas que realmente são bem interessantes com relação a desenvolvimento de infraestrutura local. Exatamente essa é a palavra-chave do Código Napoleônico, infraestrutura. Eu vejo o código como, eu não vou chamar de espírito napoleônico, mas o espírito da burguesia francesa impresso. Toda a lei regularizando lembrando, quando a lei é regularizada, nós temos avanço na economia, porque você tem o desenvolvimento legislativo, consolida as bases econômicas, você tem o desenvolvimento econômico francês, e ele foi relegado ao posto de cônsul e depois imperador para justamente estabelecer essas bases, né, e garantir que a economia francesa para a burguesia francesa estivesse sólida. E as outras burguesias adoraram, as outras burguesias europeias. Receberam muito bem. Napoleão Bonaparte não se rende jamais. Napoleão Imperador. Isso eu acho uma das maiores sacadas dele e uma das paradas mais revolucionárias que ele faz, pelo menos para aquele momento. Porque lembrando, nós estamos no mundo, o mundo do antigo regime, ainda que ele já estivesse numa transição, desde a Revolução Gloriosa lá dos ingleses, tá, aquela coisa toda, até desde a Reforma Protestante, mais ou menos, né? Já era ali uma mudança, tal. Mas o mundo do antigo regime, e sobretudo do mundo católico, como era o caso da França, era um mundo muito místico. E durante a Revolução Francesa nós tivemos uma verdadeira caça às bruxas na questão clerical. Igrejas queimadas, clérigos mortos a rodo, enfim, etc. Especialmente com a política de Robespierre, sem pingo de dúvida. E quando ele chama a igreja de volta, cara, você tem noção que ele consegue botar na Notre-Dame de Paris, que já era Notre-Dame de Paris, ele consegue botar o Papa lá dentro, mandar o Papa rezar a missa para que ele seja ascendido como imperador através de um plebiscito popular, e na hora, entre aspas, mas enfim, pra época já era alguma coisa, hoje em dia seria uma grande piada, mas na época era alguma coisa. E ele pega a coroa e bota na própria cabeça, lembrando uma coroa de Carlos Magno, se consolidando como imperador romano. Certamente. Fazendo a mesma coisa que César ou que Carlos Magno fizeram. Não, e o mais bizarro, ainda escrevendo suas pequenas memórias, eu retirei a coroa da França da sarjeta. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Que gesto é esse? O cara traz toda a questão de reinstituição de volta. Ele traz os costumes que foram perdidos já não 10 anos, né? Mas alguns anos já. E ele traz isso de volta como um gesto para solidificar a base de apoio dele. Make France great again. Minas Gerais? Sim.
De certa forma até que não, porque ele era o imperador da república, tal, aquela coisa toda. Mas sim, ele estava voltando de volta à forma monárquica que era antes, tal, mas ao mesmo tempo ele não é da forma que era antes. Todo aquele universo, é aí que eu acho que realmente a revolução por isso que pra mim o Napoleão, ele é o consolidador e ele é o explanador da revolução, porque é nesse momento que as coisas mudam verdadeiramente. Por mais que ele traga todos esses elementos anteriores e tornando a casa de Bonaparte uma casa real, não é certa palavra, mas enfim, até hoje eles são uma casa de nobreza, tal, tem aquele casamento, uma casa respeitada, consolidada. Transformando numa casa mesmo, é de uma forma tão original, quer dizer, eu sou católico, eu não tô fazendo que nem o rei inglês que rompi completamente, mas agora a coisa é diferente. E o Papa é obrigado a aceitar isso. Porque lembrando, isso já é uma época que Roma já era francesa, né? Você já tinha tido as primeiras guerras napoleônicas, a França já estava na Itália. O Papa não tinha escolha, ele já era um refém daquilo ali. 1000 anos depois do Carlos Magno ter se consolidado. É impressionante, cara, essa questão dos pequenos paralelos que a gente pode fazer. É interessante também notar isso aí, acho que o imperador, acho que ele vira logo depois, acho que em 1802, não tenho certeza agora. 4. Um pouco antes, já é negociada a trégua com o pessoal, né? Com o restante da Europa. E ele já começa a dar uma consolidada para ter a expansão dele no conseguinte desse percurso. Como, por exemplo, a grande venda da Louisiana. Famosa grande venda que ele vendeu cada acre de terra por 4 centavos. Já pensou que o jazz poderia ser muito mais afrancesado? E aí a gente já entra em outro Hobsbawm que é... História social do realmente. jazz, eu já ia falar pra caramba, mas vou ficar quieto aqui. Nagila Cash 39. Já tem, busca lá, que já tivemos tá as bom. Influências francesas. E assim, tem uma parada, isso pra mim eu acho que é uma das grandes coisas do Napoleão também, voltou o regime monárquico, então voltou a ter uma diferença entre as pessoas, entre a nobreza e a não nobreza. Só que aí ele cria uma forma de nobreza que vai ser imitada pela maioria das monarquias do século XIX, que não é mais uma nobreza de sangue, com exceção da dele. A dele é. Claro que Claro. Mas a nobreza de sangue desaparece na França e agora nós temos uma nobreza. Com exceção de algumas casinhas aqui e ali, os Orleans ainda tem um poderzinho ali, tal, ainda tem. Mas a partir de agora, para uma pessoa se tornar nobre, ela tinha que ser alguém que tivesse feito algum feito notável para o país. tinha que escolher ali o background na página 126 do livro de jogador. Nossa Senhora. Que horrível. Meu Deus do céu. Essa eu não esperava que você fosse lançar agora, na Falando em casas reais, a casa brasileira de Bragança tem relação com a casa de Napoleão. Do Napoleão tem? É porque a segunda esposa de Napoleão, Dona Maria Luísa, era a irmã mais velha de Dona Leopoldina. De Dona Leopoldina, o que faz Dom Pedro II sobrinho de Napoleão. Não, com o cunhado. Inclusive, a gente vai falar disso mais pra frente, mas ele achava isso maneiríssimo. Ele realmente tem cartas dele escrevendo pros amigos dele falando, mano, eu sou parente do cara. Ele achava isso muito legal. Certamente ele achou isso muito legal, porque no final das contas deu tudo certo, né? Imagina se o Dom João não tivesse conseguido fugir. Porque ele não precisou sentar no jantar em família, né? Por isso ele achou legal. Mas, cara, o próprio casamento dele já é uma parada, os dois, né? Já é uma parada até muito importante. E isso eu vi uma vez, eu não lembro agora onde é que eu vi, mas que na época se fazia uma comparação entre a primeira mulher dele, que é a Amélia de não sei lá das quantas. Josefina. É a Amélia do Dom Pedro I, é verdade. É, a Amélia de Leutenberg. De qualquer forma, eu tô com dor de cabeça, perdão. Se tinha uma comparação da primeira mulher dele com a Teodora. Ah, nossa. Porque ela foi a imperatriz dos franceses que fez o que deveria ser feito. Uhum. Por que o primeiro casamento dele acaba? Não é que a mulher morreu. O casamento é anulado por pedido dela, porque ela não podia gerar filhos. No final das contas não adiantou nada. Mas enfim, ela não podia gerar filhos. Então ela pede, por essa justificação, que o casamento dela seja anulado deles.
para que ele possa se casar com outra pessoa e assim gerar filhos. Portanto, ela fez tudo o que era esperado que ela fizesse. Isso que ela é a imperatriz verdadeira dos franceses, porque ela fez o que era esperado que ela fizesse. E isso é uma simbologia muito importante para a época e para toda essa questão nobiliárquica da honra e tudo mais, tal. Toda a questão também, né, de todo o romance dela com Napoleão, né? Napoleão sempre tem muitos escritos descrevendo ele como sendo essa figura tímida, tal, nunca foi muito favorável, nunca teve muita coragem com relação às mulheres, nunca foi muito muito bem sucedido. Então, a relação dele com a Josephine, que já era essa figura conhecida, né? Ela era meio feio também, né? Isso também, isso é comentado. E ela era uma viúva, já tinha uma certa posse e tal, precisava de alguma ajuda. E ela já era famosa amante de outras figuras também, da grande e alta sociedade francesa. Mas isso era normal, cara. Isso é normal. Isso eu não estou usando como discriminação da mulher. Você está julgando a mulher por causa de maneira alguma. De maneira alguma. Ela fez o que era necessário fazer, como você mesmo comentou. Mas enfim. E ela acaba entrando num relacionamento com Napoleão Bonaparte que realmente acaba sendo idealizado de uma maneira muito extensiva dentro da própria historiografia francesa, dentro dos próprios registros do relacionamento deles. Acaba sendo algo muito... Eu não vou dizer platônico, mas algo muito romântico, digamos assim. Considerando que, junto com a própria transição napoleônica, acaba tendo esse enfoque romântico. Tem a subjugação da razão pelos sentimentos. Isso de um movimento literário, mas enfim, acaba sendo bem empregado nessa frase, creio eu. E pior de tudo, o desgraçado me consegue casar com a filha do segundo maior inimigo dele, vamos falar assim, que era o imperador da Áustria. Seu Francisquinho. Seu Francisquinho. E não só o cara era um grande estadista, o cara se coroa como Carlos Magno e detrona Francisco I de imperador do Sacro Império Romano. É verdade. Acaba com essa besteira toda. Ele acaba com o Sacro Império se coroando como tal. Nossa, mas é uma reviravolta. Só eu falei, eu nunca fiz essa parada, né? É verdade. Ele destrói o Sacro Império com a coroa do Sacro Império. Com a coroa do Sacro Império. Incrível, Mas incrível que isso é que o segundo maior inimigo dele não é ninguém mais, ninguém menos do que, se não me engano, o tio-avô do grande Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando da Primeira Guerra? Da Primeira Guerra, se não me falha a memória. Eles têm uma relação, mas eu não lembro agora, sério, tio-avô. Não, é isso mesmo. Você não sabe que é proibido começar uma batalha sem a minha permissão? Pois sim, senhor. Falamos aos inimigos, mas não quiseram nos ouvir. O maior inimigo do Napoleão era a úlcera. Nos últimos anos, realmente foi. Azia é complicado. Mas Max também posou com a mão dentro do casaco. Não era uma pose comum? Tem as duas versões, né? Tanto a úlcera como a pose comum. Na boa, não faz sentido o cara posar pra retratos oficiais com a mão assim, se não for simplesmente uma pose, né, cara? Isso tem duas questões, na verdade. Isso era uma pose comum, só que não era tão comum e se popularizou por causa dele. Sim. Então, então por isso que gera essa parada, tipo, talvez eles estivessem com a azia foda ali mesmo, tal. Porque a parada vida popular mesmo, graças a ele. É tipo os stories. Chegou o Snapchat, pouca gente deu a mina. Foi pro Instagram, fodeu. Exatamente. Isso tá no tópico da arte, né? Influência na estética, né? Toda a estética de pelo menos metade, até a Rainha Vitória, toda a estética do século XIX é Napoleão. Ou isso tá na estética napoleônica, ou isso tá na revista Tititi de 1790, né? Porque... Sim, certamente. Mas é a cara, um artigo assim, úlcera ou uma nova estética? Será uma nova esperança. Revista Cláudia dos anos 10. Revista Cláudia, desculpa como o seu signo influencia na sua probabilidade de úlcera. E isso sendo financiado com uma excelente equipe artística, incluindo o grande ainda não mencionado Jacques-Louis David, que acaba sendo o grande pintor das obras dele. Um favorito meu, Jacques-Louis David. Quando eu tive a oportunidade de ir ao Louvre, eu fui especialmente no neoclassicismo para ver as obras de Jacques-Louis David. Olha aí. Pra mim, sinceramente, falando aqui do fundo do meu coração, pra mim o Juramento dos Horácios é lindo, cara. Sim, pra mim o Juramento dos Horácios é lindo. Ué, o Maurício de Souza fez mais de um? Nossa. Alarme! Nossa. Essa foi... A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Agora vamos ver quem é Napoleão Bonaparte. Quando a gente fala do Napoleão, muito se comenta do estrategista militar, tal, né? Que realmente era. Ele perde no final, mas ele tem anos de vitórias, não tem como negar isso.
As guerras napoleônicas têm um sentido muito mais importante no sentido de que ele expande a Revolução Francesa. Porque onde ele vai, ele coloca o tal do Código Napoleônico, um Código Civil, e um conchavo dele ali pra cuidar das coisas. Um irmão. Um irmão, um primo. O cara tem 7 mesmo? Ou algum general que ele gostava mais, enfim, ele bota alguém ali pra cuidar daquilo ali, etc e tal. Mas o que conta mesmo é o Código Napoleônico, que é aí que a parada voa mesmo. Porque é muito diferente, imagina você lá no sul da Itália tal, e fica sabendo que teve alguma merda lá na França tal, e agora as coisas lá são diferentes. Você não muda porra nenhuma. Aí de repente vem o exército francês, invade, mata seu pai, estupra as mulheres todas. Isso! O que é isso? E te dá direitos civis. Que deselegante! Aí as coisas mudam. What goes around, comes around, goes back around. Não, é importante colocar essas questões. O exército francês foi uma matança desgraçada. Sobretudo na Espanha. É só você olhar o contraste da obra do Jacques Louis David com a obra do Goya. Eu lembro daquele filme O Amado Imortal, que é a história do Beethoven. Tem uma cena muito engraçada que Beethoven tá com uma das suas amantes passeando por um parque, ele grita assim: Napoleão tá chegando, viu? Ele vai colocar ordem na casa. E os nobres ficam tudo com o cu na mão, porque vai pôr o código napoleônico. Enquanto a Inglaterra já tinha feito sua Revolução Burguesa, há outras formas, etc. Mas já tinha feito sua Revolução Burguesa, manteve aquilo pra si e jogava o entre aspas, porque aí também eu vou estar falando como se a história fosse uma linha de evolução, né? Mas entre aspas, as nações atrasadas, a França faz o contrário. Ela leva a civilização pra onde não tinha. Ela extermina o antigo regime dos locais onde ela passa. Não, mas realmente acaba tendo essa movimentação pra que caia o antigo regime, que é realmente a vinda do Código Napoleônico através da evolução da França para todos os outros países. Através da evolução da França, desculpa, do governo napoleônico. E das guerras napoleônicas para o restante da Europa. Isso é percebido relativamente rápido pela Inglaterra, que já começa a impor ainda mais blocos de protecionismo, de certa forma, e de sanções econômicas para dentro do reino napoleônico, fazendo assim um grande adversário dentro da política europeia. Mais do que já era. E a história mostra isso. Não tem líder militar que só ganhe, ou que fique numa escala de vitória eterna. Uhum. E o Napoleão passa a perder, e ter perdas muito mais brutas. As vitórias dele eram muito menores do que em questão de peso e medida, do que as derrotas. Sim, sim. Quando ele tinha uma derrota, era a derrota. Como foi Waterloo. 1815, a gente tem Leipzig, que é outra grande derrota. A grande derrota naval dele, eu esqueci qual era o nome da batalha. Trafalgar. Trafalgar, que tem lá a morte do Almirante Nelson, mas que acaba sendo a vitória britânica nesse sentido. Sempre que eu penso no Almirante Nelson, eu imagino o Nelson dos Simpsons com roupa de almirante. Instantaneamente. Eu lembro que quando eu fui na Trafalgar Square, em Londres, eu perguntei quem era o homem em cima do poste. Que tem um poste no meio da Trafalgar Square, que no topo tem a estátua de Almirante Nelson, né? De Lord Nelson. Uhum. Aí eu perguntei pro guia, quem é aquele homem? Ele falou, você não sabe quem é Lord Nelson? Eu falei, meu filho, você não sabe nem que eu tive imperador por 2 reinados aqui no Brasil. Você vai falar pra mim quem é Lord Nelson? Vá-te a merda. Inclusive na Venezuela tem uma estátua igual, mas lá eles falam que era o Bolívar. Certo. É a mesma estátua, mas... Mas tá lá o Bolívar. Exato. Voltando pro Napoleão, também tem a questão da campanha mais custosa dele, que foi a de ir atrás do Tsar Nicolau I, né? Na Rússia. Não lembro se era o Nicolau I. Não, era o Alexandre. É verdade, era o Alexandre ainda. O Nicolau I vai ser depois de Napoleão. A grande cagada, que é a vitória, entre aspas, da Batalha de Borodino, porque é a vitória militar eternizada no Guerra e Paz, né? Mas é a vitória militar mais custosa que o coitado vai ter, e é incrível como ele não percebeu isso, ou percebeu e deixou passar que deve ser considerado um grande erro estratégico militar absurdo. 90% das tropas foram dizimadas, que não voltaram de volta para casa da França. Sinceramente, Borodino o cara vence, mas ele não ia conseguir vencer a Rússia, principalmente com a terra arrasada, o inverno chegando. Mesmo que ele tivesse vencido Borodino, ele devia ter recuado. Pelo menos pra mim, o cara devia ter recuado. Ele não consegue também se articular fora da Europa, né? Uhum. Nem da Europa direito, mas fora da Europa as coisas pioram muito. Os Estados Unidos param de apoiar ele.
quando ele invade a Espanha, ele perde a parte americana da França. Sim, e sim. as colônias espanholas estão cagando e andando por mão dele. Detalhe também, que o Napoleão, que ele teve a restituição dos escravos, né, com a questão da República, deu toda a questão daquela besteira no Haiti, que depois ocasionou na maior vergonha para a questão francesa em 1806, com a primeira grande independência na América Latina. Você tem um cara chegando, olha, nós estamos livres, aí tem um cara chegando da França, não, agora vocês estão reescravizados. Porra, você não tem jurisdição. Isso aqui é um país novo, você não tem a porra da jurisdição. Puta que pariu. Eu fico imaginando com o cara que tinha que contar isso aí, né? Porque chegou um navio com os dois livros. Aí passa 2 dias, chega um novo navio e fala, deu não, avisa parceiro. pros caras aí que... Vocês estão reescravizados, com avisa licença. aí, viu? Avisa aí. Avisa aí. Tiraram no palito, né? Ver quem puxar o palito mais curto pra falar. Normalmente quem faz isso é o estagiário. Exato. Chama o menino é bom de contar as coisas. Olha a carinha dele, o cara é simpático, não vão bater nele logo de cara. Pessoal do canavial aí, vocês vão ter que voltar lá, viu? Agora eu fiquei imaginando uma sketch do Portas dos Fundos exatamente assim, sabe? Tipo, não, mas a gente vai ficar pra sempre? Não, é só uma semana. Não, é tipo, é a versão do Haiti daqui lá do Pedro dos Cabral chegando nas praias do Brasil. Mas eu sempre Da onde você veio? Não, eu vim de lá. Não, eu sou de Portugal, conhece não? Portugal? Puta merda! Nossa, eu sempre rio. A gente vai escravizar vocês, vai pegar tudo isso aqui e mandar lá pra Portugal, a gente vai ganhar o quê? Vocês sabem que é espelho? Aqui, ó. Da hora. Eu sempre rio com essa porra, incrível. Você sabe que para ser enterrado com honras militares, em que condições deve estar um soldado? Em condições de defunto, senhor. E dentro dessa má administração, dessas perdas, o Napoleão é derrotado, é restituído o Bourbon, a gente já vai falar disso, tal. Eu sei resumir bem a derrota francesa. Imperador, nós atacamos os ingleses. Bravo! Bravíssimo! Nós botamos eles pra correr. Bravo! Quase que eles alcançam. Nós botamos eles pra correr, quase que eles nos alcançam. Agora entendi, agora tá bom. Pô, demorou essa, mano. Demorou. Ele é banido pra uma ilha. E veja bem, a gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouco, mas ele tinha uma figura tão importante já nessa época, que o acordo de paz dele era a mesma coisa que eu penso, sabe quando você vê o mapa da República de Weimar e pensa, puta, olha a cagada que o Hitler fez, porque diminuiu muito mais o território da Alemanha? Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. O acordo de paz que foi feito para retirar o Napoleão e tudo mais, nem era tão ruim pra França. E o Napoleão ainda ficou com um monte de regalias, queria cuidar da ilha de Elba e tal, ele de vez em quando podia sair de lá, não era um exílio assim absoluto e tal. Tinha 1 milhão de coisinhas. Aí ele resolve voltar. E ele volta nos braços do povo de novo, volta a ser imperador novamente, só que dessa vez dá errado completamente. É um visionário, só que não ganha militarmente, aí fudeu. O cara sacrificou o Eno Guaraná na dispensa da ilha pra poder ir lá na França pra tentar de novo, mano. Uma França quebrada, com uma França desorganizada, com uma França na merda, e aí não dá certo. E aí ele é banido de verdade pra Santa Helena, que fica no meio do Oceano Atlântico. Nós saímos atacando na frente dos ingleses. Bravo! E fizemos eles correrem. Bravíssimo! Mais um pouquinho e eles nos alcançam. É claro que fugimos, né? Quer dizer que perdemos de novo? Napoleão morre 5 de maio de 1821 e ele é derrotado antes disso, etc. tal. O que as potências europeias, o que o mundo faz automaticamente depois da derrota de Napoleão? Isso em 1814. Dá uma festa. Sim. Regado a coxinhas e grama barata. Que pariu, hein? Mas é verdade, foi uma puta festa. O Congresso de Viena foi uma puta festa. Eu imagino, eles deviam estar felizes pra cacete. O Congresso de Viena tem 3 pontos importantíssimos. Na verdade, 4. Vou fazer um apêndice aqui. Primeiro,
o fim daqueles estados satélites que o Napoleão criou e a reestruturação reestruturação nem tanto, mas o novo desenho do mapa da Europa, né? O mapa político. A partir de agora, lembrando que agora oficialmente nós temos estados nacionais. Se antes lá no meião da Alemanha não tinha ainda essa ideia de Estado Nacional, agora vai ter. Agora você tem uma fronteira delimitando, olha só, daqui pra cá é tal país, daqui pra lá é outro país. Isso já é um grande avanço napoleônico, de certa maneira. Essa exportação para algum ponto da Europa que ainda estava muito... aqueles meião lá da Germânia que não tinha porra nenhuma e continua não tendo porra nenhuma até hoje. Mas enfim, essa configuração da Europa também marca, assim, quem que vão ser os grandes impérios, né? Marca as cabeças que depois vão ficar brigando e tudo mais. Espécie de nova ordem. É uma nova ordem, né? Nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Divisão entre a Prússia, a Rússia, os ingleses, famosa Tríplice Aliança, Grã-Bretanha e o restante da Europa. Essa configuração europeia que constrói, primeiro que ela cria um problema, porque ela bota enclaves de países pra lá e pra cá. Se vocês olharem, ouvintes, procura no Google Maps, Congresso de Viena, vai aparecer um mapa direto. Tem duas Prússias. Tem um meião que não é da Prússia. Mas que é, né? Mas não é. São outros países. Aí você tem um pedaço da Alemanha que agora é do Reino Unido. Meio que já era, tá? Mas agora oficialmente é do Reino Unido, que é a parte hanoveriana, que eles vão perder depois, etc. Tal. A Itália tá menos quebrada. Ainda quebrada, mas tá menos. E aí você tem unificação de pequenos locais. Os Bourbons conseguem voltar ao poder em maioria dos lugares que estavam. Inclusive, veja vocês, a segunda mulher do Napoleão, claro, isso aconteceu porque ela era filha do imperador da Áustria, ela vira a duquesa de Parma. Então, ela continua, tipo, ok, foda-se o Napoleão. Ela continua bem da vida. E vai morrer em Parma. Inclusive, tem fotografia dela. Olha aí. Ela vive até bem velha e já pega a fotografia. Sucesso família. Essa longevidade não pode ser atribuída a Leopoldina, coitada. Até voltou pra assombrar o Dom Pedro. E nós temos a restituição, etc, tal, de Portugal, da Espanha, os Bourbons, aquela merda toda. O segundo ponto importante do Congresso de Viena, e isso vai ser o gancho pra Santa Aliança. O Império Otomano vai passar a ser o protetor, já era, extraoficialmente, mas agora oficialmente, através de tratado internacional e tudo mais, vai passar a ser o protetor dos cristãos dos Balcãs ali, né? Da Europa mais a leste. A famosa questão oriental. Isso cria toda uma parada de que os austríacos, então, eram os protetores dos católicos, enquanto os russos, os ortodoxos, etc. Isso depois a gente vai discutir na Santa Aliança. Mas essa parada a questão oriental no Império Otomano é um ponto importante para se entender os Balcãs depois. Né? Toda essa configuração e toda essa bronca. Porque automaticamente começa a Revolução Grega. A gente tem que pensar que a gente está num momento... Pega 1848 e marca 1800 a 1848. Esse período é um período bem interessante para os otomanos, porque eles estão vendo tudo acontecer na Europa, mas eles não tomaram nenhuma parte para correr atrás do prejuízo do tempo que eles estão perdendo. Porque em 1848 começa o Tanzimat, que são as reformas modernizadoras ocidentalistas. Até 1848, os caras vão perder a Sérvia, o Montenegro e a Grécia. Os caras não entenderam ainda que eles precisam modernizar. E logo em seguida, depois do Tanzimat, acontece essa guerra a Guerra da Crimeia. Sim, verdade. Acontece a Guerra da Crimeia. Então os caras não estão entendendo e não estão correndo atrás do prejuízo. E é engraçado que sobretudo no caso grego, até a Revolução Grega é uma causalidade do Napoleão na questão do neoclassicismo e do romantismo, né? Sim. Que de verdade esteticamente são a mesma coisa. E que são as artes, entre aspas, aqui napoleônicas, né? Que é a grande parada que vem após Napoleão e etc. Tal. Terceiro ponto muito importante do Congresso de Viena: melhor tratamento dos judeus nesse novo mundo. Porque os judeus, eles sempre foram escorraçados, pelo menos na maioria dos lugares. Não todos, mas a maioria. Porque isso também conecta com a própria questão da própria inclusão. Tem um nome para isso, acho que é a integração. Na verdade, a integração nacional das minorias, especialmente na questão judaica, porque isso vai ajudar depois a criar a própria questão de uma identidade nacionalista, mais secular judaica. Isso é um problema de identidade mais futuro, mas é interessante porque ele já começa a dar uma ressurgência maior nessa época. E a questão, nós podemos inferir, né, que falar de judeus depois dessa época não era tão problemático, né?
Tanto que você tem o debate do Marx na questão judaica, em que ele discute a questão judaica com outro pensador hegeliano. Antes desse momento não se podia debater, não se debatia judeus. O judeu era pária e era pária. Acabou. O máximo que conseguiam nesse meio tempo era algumas soluções de poder maiores ali na Hungria, que sai, e olhe lá também. Aí começa realmente a ter uma maior integração. Começa-se, junto com o movimento nacional, né, toda a questão do ideal nacionalista, começa-se a ter essa integração das minorias para adentrarem as massas nacionais. Estavam muito bem entregados na burguesia, vai. Justo, eu não nego. O Código do Sábio de Sião já havia sido escrito. Não, isso é mais tarde, filho. Eu sei, tô brincando. Coronel, Sim, senhor. se eu soubesse que para esta missão eu estava mandando um imbecil, eu mesmo teria ido. E aí a gente pode entrar dentro dessa questão, né, de uma tentativa de reaver esse mundo do antigo regime, tal. Nós temos a Santa Aliança. A Santa Aliança, tem gente que fala que ela não serviu pra nada, e tem gente que ela fala que ela serviu pra muita coisa. O que era a Santa Aliança? Isso saiu da Áustria, que era nessa ideia de colocar os países como protetores, as principais potências como protetores das suas principais religiões. Então, a Áustria seria a protetora dos católicos, a Rússia era a protetora dos ortodoxos, a Prússia era dos luteranos, que era a maioria dos protestantes da época. Ainda que você tivesse outros países protestantes, como os escandinavos, que agora estavam unidos numa coisa só. E tenta fazer isso com a França, tenta fazer com a Inglaterra também, como uma protetora dos anglicanos, tenta fazer com o Império Otomano, como protetor dos muçulmanos, etc. Tal. Ninguém aceita, fica só entre esses três. Mas já eram três grandes países, três grandes e importantes países. E apesar da Santa Aliança realmente não tem muitas conquistas diplomáticas, na política externa, assim. Países como o Brasil, por exemplo, usavam a desculpa da Santa Aliança sempre. A Santa Aliança era a motivação para fazer alguma besteira. Ou para falar para algum dos vizinhos latino-americanos que, olha, eu tenho uma jurisdição que você não tem. Porque o Brasil estava sob o regime monárquico, você tinha uma ligação maior com Roma, ainda que isso ficasse... Roma, que eu quero dizer... Sim, igreja. Ainda que isso fosse maior ou menor, dependendo do ano que você tivesse, etc. Tal. Mas a Santa Aliança, ela serviu para muita coisa. Ela serviu, inclusive, para a criação da doutrina Monroe, que a gente vai falar depois, da Marilyn Monroe. Nossa, essa foi... A Santa Aliança, ela foi a tentativa de verdadeira ali, de uma política externa que fizesse um retrocesso a tudo que... Retrocesso no sentido... como se fosse uma evolução da coisa, claro, que é a Revolução Francesa que o Bonaparte trouxe. E na França, isso meio que tentou pegar, não funcionou, né? A França é o exemplo de que o estrago estava feito. O que acontece pós-Napoleão? Se restitui a monarquia borbônica com o primo do Luís XVI. Putz, a gente foi instituído como Luís XVIII, não lembro agora. Se era Luís XVIII já ou se era outro Luís ainda. Era Luís XVIII, porque depois vai ter o Luís Felipe, né? Não, depois tem o Carlos X. Não, o Carlos X. O Luís Felipe, depois o Luís XVIII e depois o Carlos X. Não, cara. Não. O Luís Felipe não, é o Luís Felipe último. É verdade. Vem o Luís Felipe, o Luís XVIII. Nossa, essas merdas, esse nome também. O Luís XVIII, ele é um cara muito impopular, ele restitui as coisas do antigo regime. Ele tinha uma constituição sobre ele, tal, que era só pra falar que tinha também, porque não respeitava coisa nenhuma. Ele volta com aquela nobreza nobiliárquica mesmo, tal. E pra piorar, ele era velho. Então ele fica doente e se ausenta do trono. Aí entra o Carlos X, que era pior ainda, que era menos popular ainda. Porque esse era um cara que nem podia ter assumido, tinha toda uma rixa lá, tal. Os Bourbons já eram muito impopulares. Uma coisa interessante para se pontuar também nesse período, questão de tentativa, de outra, ainda mais tentativa de construção nacional, a própria questão da literatura romântica, mas no caso uma literatura romântica com um caráter nacional, coisas como, por exemplo, a obra de Walter Scott, outras literaturas normalmente pegavam bastante dos elementos da cavalaria para formar um ideal de um passado heróico, que a partir disso ia originar essa identidade maior para todo mundo, só puxando esse mini adendo. E isso, infelizmente, inspira ainda mais furor na galera francesa. Leiam Lord Byron. Lord Byron, que
E Percy Shelley também, de outro lado, né? Lord Byron tem esse caráter, embora a gente não esteja falando da Inglaterra, mas é interessante pontuar a questão do relacionamento dele com Percy Shelley, porque Percy Shelley acaba sendo um dos primeiros não, né? Mas um dos grandes admiradores dentro do contexto romântico da própria questão neoclássica, nesse sentido, de querer realmente dar um impulso extra pra independência de certas nações, como por exemplo a luta dele na guerra de independência da Grécia, na qual ele morre. Essa parada romântica, o romantismo daria um programa só, inclusive. Sim, isso é verdade. Mas é muito interessante como a Grécia, né, como até a gente já falou, era tipo, nossa, o Lord Byron mesmo, estou lutando pela Grécia. O Dom Pedro I recebeu o convite para ser o rei da Grécia, rei dos helenos, né? Uhum. E ele recusa, porque ele já estava muito envolvido com as questões brasileiras e tal, mas tem cartas dele, inclusive, falando, mano, que merda. Como eu queria ser rei dos helenos e tal. Inclusive, Dom Pedro I é taxado como cafajeste burro, ainda que ele fosse cafajeste mesmo. Burro ele não era não, porque ele falava várias línguas do grego, inclusive. Mas de qualquer forma. Carlos X aí acaba implementando uma censura maior, ele acaba tirando a questão de liberdade de imprensa, ele acaba dando uma maior diminuição nas próprias liberdades civis, e isso acaba causando a própria Revolução de 1830. Coisa já estava encaminhada. A Revolução de 30 e depois a Primavera dos Povos, lá em 1848, já era uma mostra de que não adianta. A coisa já aconteceu. Não dá mais para lutar contra aquilo. E realmente, ainda que as monarquias depois disso, como a Prússia, como a Áustria, como o Brasil, fossem monarquias de cunho conservador, que tentavam ao máximo manter-se o máximo possível do que era o antigo regime, já não era mais o antigo regime. E já não tinha mais aquelas estruturas e já não era mais aceito. Um grupo que é interessante a gente pontuar nessa transição do antigo regime para as monarquias e os reinos nacionais, que realmente tem esse caráter nacional depois, é a própria questão do papel de uma figura surge na França durante a Revolução, na verdade pouco antes, que se autodenominavam de socialistas, embora eles não tivessem nenhuma associação com Marx, obviamente. Que eles tinham um ideal de uma democratização, de certa forma, de certas condições de situações. Eles viam o pessoal que era na camada inferior e eles diziam, nossa, a gente tem que dar uma força, fazer um levantamento de valores para ajudar essa galera. Totalmente caráter filantrópico. E, a partir disso, eles começam a trazer, junto com a questão dos direitos, idealizar, né, junto com a questão dos direitos, uma questão de direitos particularmente individuais. Eles, na verdade, criticam a questão dos direitos individuais porque eles acreditam que isso é um motivador mau, nesse sentido, que teve uma queda de certos direitos coletivos. Mas eles não assumem uma posição forte com relação a isso, porque não condiz naquele momento. Ainda não é uma mentalidade que eles possuem. Mas eles, a partir disso, começam a ter uma retomada de espírito nacional a partir disso, para que se haja uma democratização da questão de direitos iguais, de direitos maiores com relação a isso. E isso acaba originando, de uma maneira mais forte, especialmente na França mais tarde, figuras que vão autoproclamar como uma escola filosófica, uma escola de pensamento, que são os positivistas. Você aí discute toda a questão da origem do Comte, etc. Isso aí mais pro final do século XIX, obviamente, que aí é toda a questão da origem da sociologia, e isso com esse grupo em contraste com os outros socialistas, que junto com Karl Marx também vão ser parte integrante forte para formar essa sociologia no final do século XIX. E socialista também é um termo tão banal, né? Todo mundo é socialista. Sim, assim como liberal. A sociedade harmônica, todo mundo é socialista. É que interessante que esses primeiros socialistas, eles estão de fato tentando fazer o diálogo com aquilo que era o liberal, né? Que era o que a Europa de Metternich, né? O Congresso de Viena queria acabar. E eles são o início da idealização utópica que se tornará o socialismo depois. Tem todo um movimento de utopias nesse período, né? Impressionante. Deveria ter defendido a sua posição. Bom, senhor, eu fiz o que o senhor teria feito no meu lugar. Covarde. Pois não sabe que o primeiro dever de todo soldado é morrer pela pátria? Bom, e por que não dizemos para que o inimigo morra pela sua? Um dos exemplos de como o mundo não ia mais voltar a ser o que era o que aconteceu na América. Porque quando o Napoleão bota o irmão dele pra mandar nas coisas, os países aqui na América que já não estavam muito satisfeitos com os Bourbons, viu, peraí...
Uma coisa era por tradição, a gente respeitar o antigo rei Bourbon, outra coisa é esse cara aí, que não estava passando o código napoleônico para nós aqui, meros mortais. Então você começa a ter uma eclosão, e já também no pensamento burguês, no pensamento liberal, no pensamento que vai ser passado pela Revolução Francesa, etc e tal. E aqui a gente tá... Os pensadores aqui estão recebendo, inclusive de primeira mão, porque estão recebendo da Revolução Americana também. Então você também já tem essa quebra, né? O mundo americano, ele finalmente se independiza, graças... Não só graças, mas a gente pode botar uma parcela de culpa no Napoleão. De fato, ele acaba tendo realmente essa parcela de uma questão de uma insurreição contra os poderes europeus acaba eventualmente chegando nas Américas e acaba sendo, né, uma inspiração para grandes figuras como o próprio Simão Bolívar e para toda uma questão de uma elite crioja para ir atrás de uma criação de identidade nacional dentro daquele próprio contexto de colônia. E aí acaba tendo toda essa questão de movimentos de independência na América, sem um pingo de dúvida. Bolívar, que era o, entre aspas, o Napoleão hispânico, né? Mais o Washington hispânico do que qualquer coisa, mas enfim. E aí nós temos, graças àquela questão da Santa Aliança, da interferência europeia nas questões americanas, nós temos a implementação depois da doutrina Monroe. Pedrão, Sim. Você que está ouvindo o programa aí, por favor. Eu falei pouco esperando chegar na doutrina Monroe. Não, falou pouco não. Não falou nada. Tá em ascensão esse mundo, né? Os Estados Unidos. Aqui a gente muitas vezes usamos o termo estadunidense, mas usar o termo americano agora é importante para o crescimento, uma formação tanto da política externa, né? Dos pilares da política externa norte-americana, no caso a doutrina Monroe. E aí a doutrina Monroe se baseia em um dos pilares da política externa norte-americana. Começa, assim, se expressa pela primeira vez em 1823, como eu disse, repetida e elaborada pelos governos dos Estados Unidos, manifesta hostilidade a qualquer outra colonização e intervenção política de potências europeias no hemisfério ocidental. Mais tarde, isso passou a significar que os Estados Unidos eram a única potência com o direito de interferir em qualquer ponto do hemisfério, à medida que os Estados Unidos foram se tornando mais poderosos, a doutrina Monroe foi sendo encarada com mais seriedade pelos Estados europeus. Então, isso é a ascensão desse poder político estadunidense, esse poder político americano, sobre as potências sul-americanas, especialmente hispano-americanas aqui. Embora vai falar depois esse debate entre John Quincy Adams, o Monroe e outros políticos estadunidenses, vai se falar um pouco do Brasil, mas tem principalmente a ideia da América do Sul, do Cone Sul, como depravados, ignorantes, supersticiosos, escravos. Isso começa com Thomas Jefferson. E aí, já que a gente está falando de Estados Unidos e para puxar um saco do Alone aqui, eu vou ler um trechinho do Tocqueville, que ele escreve em 1835. Democracia da América? Pode ser. Não podemos duvidar que os americanos do norte da América venham a ser chamados a promover um dia as necessidades dos sul-americanos. Então ele meio que... Não, mas isso, 1835, já é um pouco depois do Monroe, não sei. É a mesma época. Mas é ali, tava entre 1815 e 1835. E também é uma parada que é a partir desse momento mesmo que a política externa dos Estados Unidos vai ser muito mais intervencionista nesse sentido, né? Combinando depois no Big Stick, etc. Me corrija se eu estiver errado, Pedro, mas até o momento eles tinham uma política mais protecionista e voltada para as Américas, principalmente com a Louisiana e uma tentativa ali de, tudo bem, nós ganhamos isso aqui, mas tem um puto americano lá. Então nós precisamos, né, trabalhar esse território que nós temos agora, que era enorme e tal. E a partir dali é que os Estados Unidos passam a ser intervencionista pra cacete, como ele é até hoje. E essa doutrina Monroe, ela é contestada, né? Eu imagino assim, você tinha um debate entre o Monroe e o Quincy Adams. O Quincy Adams via a relação com a América do Sul como algo terrível e abominável, não queria de jeito nenhum. Lógico que esses latinos católicos, onde já se viu isso. Ele tinha ódio, como, tendo de novo as aulas do Amilcar, católicos e puritanos, ele tinha ódio justamente por ser dessa tradição de ódio completo aos católicos hispânicos. John Quincy Adams foi qual presidente americano? Bom, ainda tá nos grandes bem do lado inicial, então acredito que deve ser entre o 11º e o 17º. Entre o primeiro e o Donald Trump. Entre o primeiro e o segundo, tá ali. Ele tá lá no começo. Ele tá no o meio. O Joe Biden, agora é Biden. Agora é Biden, desculpa, é verdade. John Quincy Adams foi número 6.
6? Olha, então mais cedo. É verdade, é início do século XIX, é verdade. Faz sentido ser o sexto. Ele tinha alguma relação com a Marilyn Monroe ou não, né? É legal pensar nisso, assim. Ela era tipo uma atriz, a neta dele. Porque meu nome é Gustavo Gonzaga e eu, por acaso, sou sobrinho bisneto da Chiquinha Gonzaga, né? Com certeza. Seria uma boa história. Seria uma boa Luiz história. Gonzaga, Gonzaguinha, né? Luiz Gonzaga, eu não tenho dúvida. Pô, eu sou obviamente o tetraneto do rei Alonso I da Espanha. Com certeza. É filho do Xabi Alonso. Pega que então é primo distante do Fernando Alonso. Olha, lógico. Tudo interligado. É tudo família, é tudo primo. Família. É nosso. Tá aqui, ó. Como diz o Rago, é meu amigo, tudo é amigo. É meu primo. É primo. O Alone faz reuniões em família com o Cauê Moura. Sou primo do Cauê Moura, primo do Fernando Moura também, que o pessoal chama de Nando, né? O primo Nando? É primo Nando. Primo Nando. Jesus Cristo. Nando Moura Nando e o Cauê aqui são mó amigões. Esse negócio de briga é só na internet. Tá aqui no churrasco da família toda. Churrasco é só amor, divide até a brama. Exatamente. Família Moura aqui dominando a internet, rapaz. E por que nesta ocasião não morreu com a cara ao sol? Porque era noite. Digo... Chegando nos finalmente desse programa, e vocês devem ter notado que ele está um pouquinho maior, porque é justamente essa proposta, né? Porque agora é quinzenal, então você, ouvinte, tem mais tempo de ouvir. Quinzenal? O Pedro realmente não... Pedrão. Pedrão tá uma desinformação interessante. Tem canal, né, Pedro? Tem canal? Eu sou convocado aqui e falo. Enfim, indo agora para... Como nós somos brasileiros, brasileiro tem que falar do Brasil sempre, né? Porque nossa terra, nossa gente... Terra-mãe, pô. Cara, tu já viu a chuva de brasileiro em qualquer vídeo de react gringo? Sim. Um gringo fez um vídeo sobre rap, sobre axé, sobre comida brasileira. O brasileiro tá lá. Acabou, mano. Ele faz uma carreira só nisso, mano. Sim. A gente adora falar da gente mesmo e ver os outros falando da gente. Falando bem, claro. Não vai falar mal. Mas a gente entra nessa história quando nós ainda éramos Portugal, quando o nosso querido Dom João VI, Léo Jaime na televisão... O Marco Nanini no filme. O Marco Nanini. Mudou a minha concepção. Eu gosto muito do Dom João VI, porque pra minha cabeça ele é o Léo Jaime. Pra mim ele é o Marco Nanini. Não, mentira, eu gosto o mesmo. O pior é que VI, agora eu não consigo parar de pensar que o Dom João VI, depois encontraram um diário assim, de viagem dele, escrito Sônia. Antes de Dom João VI chamava Sônia, não tenho dúvida. O Léo Jaime, ele é um bom cara, assim, só pra abrir um parênteses, ele é um bom cara pra fazer filmes de época, né? Acho que ele daria um bom Papa, por exemplo. Imaginei ele imagina como o Papa cantando uma mensagem de amor. Então, aquele Game of Thrones da Globo lá, essa aquela novela que era, ele era o reizão máximo. Então, você vê? Ele é bom nisso, porque ele é meio bom, ele tem aquela impressão daquele monarca bonachão, sabe? É bem do João VI mesmo, né? Sim. É o gordinho bonachão, mas enfim, ainda assim ele é o chefe. Dom João VI tem aquela história maravilhosa, né? Que ele passa a mão na bunda do Napoleão. Literalmente. Literalmente não, pô. Segundo o conselho do Nelson Rodrigues, né? Quando a vida te vira as costas, passe a mão na bunda dela, né? Clássico. Inclusive, esse é um dos motivos de ter tantos historiadores ingleses que estudam o Brasil. Os ingleses também adoram falar que eles que fizeram isso, eles que levaram o monarca europeu para as Américas, tal. E de certa maneira foram eles que fizeram. Eles adoram estudar Uruguai também? Não, nem tanto. O Dom João VI no Brasil, além de todas as questões, talvez um dia até a gente faça um programa especificamente nesse pedaço do Brasil, que daria um programa solo, mas ele eleva o Brasil a Reino Unido, mais ou menos como, para os ouvintes terem uma noção, seria mais ou menos o que hoje é o Reino Unido ali, da Escócia, da Inglaterra, tal. Mais ou menos a mesma parada. Então, as províncias do Brasil, lembrando que o Brasil era uma denominação geográfica, as províncias do Brasil valeriam a mesma coisa que as províncias portuguesas. Então nós passamos a integrar o parlamento deste novo Reino Unido. E hoje, quando você vai selecionar linguagem, qualquer coisa, tem a bandeira do Brasil. Chupa Portugal. Porque a capital, nós não só fomos elevados a reino, como o novo reino era aqui, era no Rio de Janeiro. Portugal. A capital era o Rio de Janeiro. A capital portuguesa era o Rio de Janeiro. Nós não estamos falando que eram duas coisas separadas ainda.
era a mesma coisa. Era o mesmo cidadão. Só que agora ele prestava contas. O Tribunal de Contas da província do Tejo tinha que prestar contas ao Rio de Janeiro. Chupa, Portugal. Eu já falei chupa Portugal? Chupa Dá Portugal. um orgasmo histórico assim gigantesco, né? Você tá lendo essa porra e você fica, meu Deus, a capital de Portugal era no Brasil. Ai, orgasmo histórico. Pau no cu dos portugueses, meu amigo. Só que traz outras coisas. E aí, ouvintes, parem agora o programa. Vai no Google e digita assim, coroação de... Você não precisa, Pedro, eu vou mandar a imagem que eu quero que você veja aqui no Discord. Vocês abrem aí o MaguilaCast em texto. Vai lá, escreve assim, coroação de Napoleão Bonaparte. Vai aparecer esse quadro aqui. Ah, entendi agora. Piada de mau gosto. Não é piada de mau gosto, não. Não, comigo, tô dizendo. Você não precisa aí que eu tô de ouvinte, né? É, exatamente. Ó, coroação de Dom Pedro... De Napoleão Bonaparte. Toda uma estética... vermelho, branco, que já era uma cor utilizada pelas monarquias em geral, mas é uma cor que vai ganhar mais vivacidade agora. Vários personagens ali atrás, tal. Agora, ouvintes, escrevam aí coroação de Dom João VI, que é esse quadro aqui. Novamente, vermelho, dourado, figuras. É o mesmo quadro. Olha as mãos dele, cetros, os mesmos cetros. Agora, ouvintes, pesquisem a coroação de Dom Pedro I. Esse é literalmente o mesmo quadro. Esse é copiado e colado. Vermelho, dourado, verde simbolizando o Brasil, figuras, a mesma pose, cetro, etc. A única diferença é que ele tá com a coroa na cabeça, e isso é uma questão do Império do Brasil, etc. tal. Mas é o mesmo quadro. Olha a estética. Até as cortinas lá no fundo. Se vocês olharem no fundo do quadro, tem cortinas. Aquelas cortinas que caem. Estilo napoleônico. O Napoleão, ele vai vir pro Brasil importado na estética e na forma com que as pessoas vão agir, vão se vestir. A estética burguesa chega no Brasil, importada de Napoleão. E é muito esquisito isso, porque ao mesmo tempo que Napoleão é o grande inimigo de Portugal nessa época, ele também é a grande figura. Ninguém odeia o Napoleão. As pessoas imitam ele. Tem até uma pintura, se eu não me engano é do Debré, que ele simboliza um senhor de posses. E aí é uma fila, todo mundo já viu essa figura. É um senhorzinho gordinho na frente, e aí atrás vai a mulher, os filhos, as escravas, tal. Disponível nos todos os livros didáticos, apostilas. Ele tá com o quê? Com o chapéu do Napoleão. Outras figuras, aquele chapéu do Napoleão famoso, Dom Pedro I vai usar. O Bolívar vai usar também. Esse chapéu vira uma febre no mundo, exportado por Napoleão. A estética, por isso que lá no começo eu falei, a estética desse mundo é napoleônico. O Napoleão, ele não só entra numa questão, esse mundo burguês que ele consegue expandir, não é só nas questões mais importantes, vamos falar assim, né, de como se administrar, de como viver, de como etc, mas entra nas questões mais banais, de como se vestir, de como representar. Eu tô fazendo um curso de História da Arte, enfim. Pra galera da História da Arte não é banal. Não, banal que eu quero dizer assim, que é é o chapéu que as pessoas usam. Isso é algo muito comum. Mas isso só existe porque o Napoleão existiu. Porque o Napoleão usava aquele chapéu. Senão o pequeno burguês do Rio de Janeiro não usaria aquele chapéu. Que é uma curiosidade. Eu fui pesquisar depois, ver se era só coisa da minha cabeça. Coisas da infância, né? Quando você começa a ouvir esses primeiros nomes. Confundia muito Napoleão com Lampião. Nossa, mãe do céu, Pedrão. 5 anos, 4 anos de idade. Não, e é o mesmo chapéu, né? Igualzinho. É o mesmo chapéu. A estética é semelhante. Exato. Mas é isso mesmo, é uma Carlota Joaquina é Marieta Severo, Marcos Palmeira é Dom Pedro I, Marco Nanini é João VI. Não, o Marco Nanini era o Dom Pedro I. Não, Marco Nanini é Dom João VI. Não é, cara. Tô te falando que é, filhão. Aqui, ó, Marco Nanini. Fulano, preciso ubrar. Ah, perdão, é verdade. Quem que era o Dom Pedro I? Era o Marco Palmeira. O Cássio faz o quê? Dom Pedro I.
Não, mas não é esse Dom Pedro I que eu tenho a imagem, é do... Porra, qual que é o nome dele? Ah, é do cara que fez a novela? Não do Caio Castro, é o... Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu. É o Rei Sou Eu ou o Quinto dos Infernos? Não, acho que é o Quinto dos Infernos. Calma. Não, o que Rei Sou Eu é o Abu Janra que faz. Vai pra trás, isso que... Porque o Abu Janra, ele também aparece no filme, acho que da Carlota Joaquim. O Abu Janra? Não, pera aí. Aparece de longe, assim. O Abu aparece, assim, de meio... O Dom Pedro I que eu tenho imagem é esse aqui, cara, que é o... Qual é o nome desse maldito desse ator? Fala o nome dele. O Marcos Pasquim. Marcos Pasquim. Ok. Marcos Pasquim, mulato de tudo, com pelo peludo pra cacete. Ele, pra mim, que é o Dom Pedro I. Excelente. Puta, esse Marcos cara Pasquim, aqui... Marcos Pasquim é o... Qual que é o nome daquela novela que ele fez? Não foi o Morde a Sopra. Ele não fez a novela aquela antiga Amazônia, não é uma coisa do gênero? Amazônia? Pantanal? Pantanal, deve ser essa mesmo. Não, ele não fez Pantanal, não. Fez Uga Uga. Ele teve o Gaúga. Caras e Bocas, Guerra e Paz, Morde a Sopra. Caras e Bocas. O Banacan. Guerra e Paz. Ele é um cara completo. Não, ele é um multi-ator, cara. Mas foi... Pra mim, a imagem que eu tenho do Pedro I... Mas foi o Marcos Palmeira que fez. Mas ele é desses caras... eu tava confundindo. Caras, tipo, que eu sei quem é, mas não sei o nome. Se tem uma série de atores hollywoodianos, você sabe quem é, mas não sabe o nome. Cara, tem uma questão, velho, que de 2011 a 2018, 17, você teve várias novelas das 9 que era literalmente o mesmo elenco. Personagens diferentes, mas o mesmo elenco. Que começou com Viver a Vida, aí vem aquele outro... Eu não esperava encontrar noveleiros. Porra, cara. Esse aqui é o maior. Só não tem um programa de novela porque o Jabulão não deixa. E eu não deixo? Alguém não deixou. Quando eu virei e falei pra fazer, não fala, não, você é louco. Não, você pode fazer. Aí eu posso fazer um de desenhos animados. E aí eu posso fazer um de Star Trek. Ah, agora eu lembrei porque que não tem novela. Tá bom. Agora eu lembrei. Tá, João. Eu tenho uma perguntinha pra encerrar. Tem tantos loucos que acham que é Napoleão. O que garante que Napoleão não é só mais um louco? Cacete. Que horrível, Chabolo, pelo amor. Eu tô intrigado. Não, eu fiquei intrigado. Finaliza aqui. Eu estou intrigado. Pode finalizar. Fecha com a pergunta. Valeu, tchau. Fala aí, Vitela.